o mistério do inefável também é essa compreensão do todo, que é a iluminação para os budistas, a iluminação para os taoístas, para os zen budistas, todos que acreditam na iluminação. Qual que é a iluminação? É quando você se torna consciente, não é só saber assim, eu sei que eu sou um com todos. Não, é você ter essa consciência dentro de você que você é um com tudo que existe, que você é um, que tudo que está em você é feito da mesma matéria, dos mesmos átomos das outras coisas. Hoje eu estava até vendo o filme do Cavaleiro dos Zodíacos, eu não tinha visto ainda, acho que lançou em 2023, e eu quando era criança eu assistia, e aí hoje eu estava agora mais cedo vendo esse filme, e aí tem até uma parte que a Marin fala pro Seiya, e ela fala, ela tá ensinando para ele, você quebra uma pedra, ele não consegue, ela fala, usa o cosmo que está dentro de você, eles chamam de cosmos, né? A gente chama de gnose, e aí ele fala, porque essa pedra e tudo que tem é composto dos mesmos átomos que a gente, que você, que o seu corpo. E quando você se concentra e você entende isso, você consegue usar esses átomos do seu corpo para quebrar essa pedra, porque ela é feita da mesma coisa que você. Por isso que Jesus fala, eu sou o todo, e o todo surgiu de mim. Levanta um pedaço, uma pedra, e eu estarei lá. Racha um pedaço de madeira, e eu estarei lá também. E isso é esse conceito do cosmos, esse conceito de entender que você é um com todo, mas não é só eu falar para você, você falar, olha, eu sou isso. Ô Felipe, sério? Ai, que bom. Eu sempre faço as lives e faço as coisas quando eu sinto vontade. Eu nunca faço e não agendo, né? Eu acho que sempre Deus, o Espírito Santo me toca para fazer e eu faço. Eu tava ali assistindo filme, jantando e tal, e eu falei, vou fazer porque eu preciso falar com alguém. Então realmente foi com vocês aí. E o Kevin sabe, né? Ontem eu até senti a sua falta, Kevin, que você não conseguiu participar. Falei, eu vou gravar hoje quando. E aí foi engraçado. Quando o Kevin perguntou pra mim, você vai colocar no canal do. Que tem um canal YouTube da Escola Gnóstica Cristã. E aí eu falei, já tô colocando, já tava subindo. Então é sempre algo que a gente tem, que é esse conhecimento de você estar conectado. Então quando Jesus ia falar com os discípulos, ele já sabia onde os discípulos estavam, já sabia o momento certo, nada é por acaso. E assim hoje também o Espírito Santo ele vai guiando e nada é por acaso. Então se eu falar algo aqui é para vocês. Então de milhões de pessoas que estão lá vendo live de menina batalhando, brigando por moeda, por diamante lá, os que são os escolhidos vão estar aqui vendo algo para agregar na sua espiritualidade. Não precisa me dar diamante, não precisa me dar nada, porque eu não vivo disso daqui, eu não faço isso daqui por dinheiro, eu faço isso daqui realmente por causa de vocês e para que vocês sejam iluminados aí um pouco por esse conhecimento. Mas vocês têm que ler, porque eu leio todo dia e aprendo todo dia, e é que eu tento explicar para vocês, mas o Espírito Santo vai explicar 1000 vezes melhor do que eu. Então quem vai explicar para vocês vai ser a Sofia, e ela vai ser essa voz da intuição que fala com você. Deus é a sua mente, então você tem que ter esse controle, e isso é na meditação, isso é quando você lê, e lê principalmente o livro físico. Eu estou devendo para você, né, Kevin, trazer o livro físico, esse mês eu vou tentar, para a gente conseguir trazer um pouco ali o conhecimento para vocês. Então eu vou dizer e continuar aqui. E aí ele fala que Jeú é o guardião da região daqueles da direita, e Melquisedeque tem na Bíblia também, né? É o magno receptor da luz, e os dois magnos guias emanaram da luz purificada, inteiramente pura, da primeira até a quinta árvore. Jeú é, na verdade, o veedor da luz, que emanou em primeiro lugar da luz pura da primeira árvore. Por outro lado, o guardião do véu, daqueles da direita, emanou da segunda árvore. Os dois guias, por seu lado, emanaram da pura e inteiramente purificada luz, da terceira e quarta árvores do tesouro da luz. Melquisedeque, além disso, emanou da quinta árvore. Por fim, Sabaofe, o digno, a quem chamei meu pai, emanou de Jeú, o veedor da luz. Estes 6, pois,
por mandato do primeiro mistério, que é o supremo auxiliar, ficaram na região dos da direita, para a economia da colheita da luz suprema, dos aions dos regentes dos mundos, e de todas as raças que neles há. E de cada um deles vos direi o destino que ele estabeleceu na expansão do universo. Porque além da importância do destino estabelecido, eles serão reis companheiros no primeiro salvador da primeira voz do tesouro da luz, que estará na região das almas daqueles que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério. Então esse grande ponto aqui, quando Jesus ele vai explicando as regiões da luz e quem são esses vedores, quem são os que tocam a luz. Oi, Laís, tudo bom? Que bom que conseguiu entrar. E aí, quando eles conseguem, pode fazer a pergunta, que eu leio aí eu falo. E aí, quando eles conseguem administrar e controlar todo o poder da luz, esse é o ponto de você entender que você, quando você conhece o primeiro mistério do primeiro mistério, você vai para esse lugar, o mesmo lugar onde estão os deuses, que ali seriam, quando Jesus fala que eu chamei de meu pai na terra, aqui seria o Sabaoth, mais Melquisedeque, mais os outros, eles estarão naquele ponto, e vocês também que conheceram o primeiro mistério vão subir. Existem os que vão além, mas aí depois isso ele vai falar depois. Mas cada um vai voltar para a região de onde surgiu o seu ser essencial. Isso é muito importante no gnosticismo, que nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Por isso que existem várias regiões. Vocês vão ver Jesus falando de várias regiões. E existem pessoas que alcançam vários mistérios. Nem todos alcançam esse mistério de reconhecer que é um com tudo. E aí tem pessoas que só conhecem Jesus realmente de uma forma parcial, só conhece o Espírito Santo ou várias coisas. E aí quando você entende que você é um com o todo, você vai elevando sua alma e voltando, mas isso é um reconhecimento. Você só lembra do que você já sabe. Nas primeiras páginas da Bíblia, que nós fala sobre uma união nupcial. Isso retrata o compromisso com Deus. A câmara nupcial, que você está perguntando, Laís, isso daí é mais ou menos o que eu estou falando agora, que é esse primeiro mistério. O que acontece? A sua alma, existe um livro que depois você vai ler que se chama Exegese da Alma, que é que a sua alma ela é feminina, tá? A minha alma é feminina, todas as almas são femininas, por isso que fala a alma, ela é feminina. Então, quando nós não estamos com Deus, com Jesus, a nossa alma ela se prostitui. Ela se prostitui com o quê? Com os espíritos malignos, com desejos, com as coisas da carne, com o espírito falsificado e vários. Quem é o marido dela? Quem é o marido dela? É Jesus. Por isso que Jesus fala, eu sou o noivo. Por isso que tem aquelas parábolas do noivo e da noiva. No fim dos tempos será como se tivesse 10 noivas, 5 levam o azeite e 5 não levam. E aí ele não deixa as 5 que não têm o azeite, não estão com a lâmpada acesa, entrar. Por quê? Porque a sua alma ela é feminina e ela precisa da parte masculina. E quem que é o masculino? É Jesus, porque Jesus é a representação do Pai. Você não consegue ver o Pai porque o Pai não existe. O Pai é o não existente, o Pai é o não gerado, tá? Esse é um conceito muito importante no gnosticismo e até a física quântica tem esse conceito daquilo que existe e não existe. A matéria, a partícula, quando você vai observar, ela existe e não existe. Em um momento o elétron está aqui, o fóton está aqui, em outro momento ele não está. E essa não existência é o Pai. O que a gente vê é Jesus. Quando eu digo a luz é Jesus. Quando eu digo essa energia que move tudo, dos átomos, tudo isso é Jesus, não é o Pai. O Pai é o Pai da luz. O Pai não é luz, tá? Não vamos falar assim, o Pai é luz. O Pai não é luz, o Pai não é uma energia. O Pai não existe, o Pai é algo que não tem palavra, por isso que a gente fala o inefável. Resumindo, o que é a câmara nupcial? É quando você chama Jesus para se unir à sua alma, você rejeita os seus amantes, rejeita todos aqueles que você adorava, que era as obras da carne, que é a inveja. Por isso que ele fala, nada que entra vai te contaminar, mas o que sai de você é que te contamina, que é essa inveja, tudo isso daí. Aí você na meditação e na busca, você alcança isso, que é receber o Espírito Santo e receber Jesus. Você fala, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, pede assim.
aí ele vai se unir a você. Isso é a câmara nupcial. Jung chama isso da integração, tá? Que é quando você une o masculino e o feminino, que anima e animus, e aí a sua parte masculina e feminino, mais a sua sombra, que você reconhece a sua maldade também, que você tem que reconhecer. Tem uma parte no Evangelho de Filipe, não sei se você já chegou, que é no final, que ele fala que a gente tem que socavar, cabe a cada um de nós socavar dentro de nós para reconhecer a maldade que nós temos. E aí quando você reconhece a maldade, ela deixa de existir. E Jesus, ele vem como e ele vem e arranca pela raiz o mal. Não faz como outros que corta a árvore pelo tronco, pela metade, ela mata, ela nasce de novo, ela brota de novo. Tem que arrancar o mal pela raiz. Aí quando você alcança isso, aí você alcança a luz. Aí você se reveste da luz perfeita, que a luz perfeita é a luz que envolve Cristo, que é a unção e a glória. E aí você se torna uma luz perfeita. E aí vai ter também que as potências, os poderes não podem deter aqueles que se revestiram da luz perfeita na câmara nupcial. E não só se revestir, mas se tornar luz perfeita. E aí esse é o conceito. O gnosticismo é muito importante que você não adore a Deus só, e você não busque Deus só, mas você tente se tornar Deus. Você tem que se apoderar do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que tomar posse do nome. Até no livro de Isaías, eu sempre gostava, tinha uma frase que falava assim, eu faço paz contigo, Pai. Eu me torno como tu, eu te adoro. Então eu busco o nome do Pai, eu me apodero do nome do Pai, eu me apodero do nome do Filho, eu me apodero do nome do Espírito Santo. Eu me torno como Ele. E aí você começa a alcançar esse estado de iluminação, que é o que eu estava falando do primeiro mistério. Que não é só saber que eu sou um com Jesus. Ah, eu sei, eu estou falando que você fala, eu sei. Mas é um estado de transcendência mental. Quando você está meditando, está ali falando com Deus e adorando, você sente e Deus vai começar a falar através da sua boca. E ele, quando você vai orar, acho que eu falei para você, não sei se foi para você ou pro Kevin, que você tem que orar igual os anjos oram. Fala, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E aí quando você começa a alcançar esse poder, aí você começa a ter essa intimidade com Deus e ser um com Ele. E aí isso é a câmara nupcial. Aí quando a sua alma e Jesus e o Espírito Santo todos são um. E aí vem o Pai, o Filho, todos eles fazem morada em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão dentro de você. E aí nenhum outro espírito pode entrar em você. Foi para você, né, amigo? É isso mesmo. Então, beleza. É assim que vocês têm que orar, igual os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então vamos falar aqui. E a Virgem de Luz e o admirável guia do meio, a quem os regentes dos aeons normalmente chamam Grande Jeú, depois do Magno Regente, que está na sua região. Ele, a Virgem de Luz e os 12 ministros, de quem vós haveis recebido a vossa forma e o vosso poder. Todos eles serão reis com o primeiro Salvador da primeira voz, na região das almas que receberão o primeiro mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. Aqui ele está falando para os discípulos, tá? Por isso que ele fala aqui de quem vós haveis recebido a vossa forma e o vosso poder, que são os discípulos que receberam dos 12 ministros aí o poder. Então sempre quando você vem para o mundo, você já vem como um reflexo de algo que já existia. Você não existe a partir do seu nascimento, quando você saiu da sua mãe. Você já existia no pleroma. Você é uma gota de luz que Deus coloca dentro de um corpo humano, e aí você tem que despertar para reconhecer a sua natureza, vencer aqui esse bom combate, que a gente chama, que é um desafio, uma disputa que Deus coloca para a gente julgar os arcontes, para destruir as obras dele, e você voltar para o Pai. Então esse é o ponto. E os 15 auxiliares das 7 virgens da luz que estão no meio, estender-se-ão eles próprios nas regiões dos 12 salvadores e os restantes anjos do meio. Cada um conforme a sua glória, governarão comigo nas heranças da luz,
e eu governarei sobre todos eles na herança da luz. Então Jesus vai reinar sobre todos na herança da luz, porque ele é a luz. E aí ele vai contando as regiões aqui daqueles que vão reinar com ele. Tudo isto, ele está falando para os discípulos e para você também, tudo isto que vos tenho dito não será realizado agora, mas na consumação do aion, quer dizer, na ascensão do universo, que é a sua dissolução e na total ascensão do número das almas perfeitas nas heranças da luz. Aqui cabe muito bem a gente entender que Jesus sempre fala, quando se completar o número das almas perfeitas, que é isso que eu estou fazendo aqui. Cada um de vocês é uma alma perfeita e eu tenho que completar esse número. E vocês também, depois, quando vocês começarem a falar do Evangelho, falar daquilo que Jesus falou. Que no final, que é a consumação do universo, que é a ascensão, quando o fim vier, é só quando completa esse número das almas. Então, existem as reencarnações, como eu vou falando, falei ontem também, que no gnosticismo a gente acredita na reencarnação. El Shaddai, qual o seu pensamento sobre o demiurgo? Eu já expliquei aqui nos meus vídeos, tem depois se você quiser entender um pouco mais, mas a gente tem o demiurgo, ele é o único que é o filho da Sofia, que ele foi gerado pela Sofia sem o consentimento do pai. Então ele só tem a parte feminina. E aí ele só tem a parte feminina, que é a da matéria. E aí ele não tem a parte da luz, que é a do pai. E aí ele foi gerado como um aborto mesmo, ela colocou ele no universo do caos e gerou esse nosso universo aqui. E aí ele criou 12 filhos dele, a partir do poder que ele recebeu da mãe dele, da Sofia. E aí ele gera os 12 anjos, que são arcontes, que geram 360 céus. Cada um deles fazem 12 filhos também. E aí vai trazendo aí depois o homem, a criação do homem, da Terra, dos outros planetas, das constelações aqui que a gente vê. E aí tudo isso é gerado e é isso que a gente vem destruir. E aí depois o Pai, Jesus, enviam os seres iluminados para destruir o demiurgo, que é a imperfeição, que é o erro, que é algo que não tem o Pai. Tudo tem que ter luz. O que não tem luz é as trevas, que é a ausência de luz, a ausência de Jesus, a ausência do Pai. E aí o demiurgo, ele não tem a luz do Pai, não tem a luz de Jesus, só da mãe. Então ele é imperfeito. Aí ele fala assim, antes da consumação, por conseguinte, isto que vos disse não se realizará, porque cada um estará na sua própria região, na que ele estabeleceu desde o princípio até o número da colheita das almas perfeitas esteja completo. Aqui, sempre às vezes as pessoas não entendem por que eu coloco muito do livro, do filme O Destino de Júpiter, porque O Destino de Júpiter é um filme muito atrelado ao gnosticismo, tá? Então a gente entende que os arcontes, por exemplo, o demiurgo, os arcontes, eles fazem uma colheita das almas, eles geram almas para depois eles coletar elas para ser como se fosse energia para eles. Isso realmente está no gnosticismo, tá? E aí, aqui Jesus ele fala que completa o número da colheita das almas perfeitas, porque existe, por isso que até na Bíblia fala que os anjos vão vir e vão coletar. E aí tem o joio e o trigo. Aí o joio eles vão separar e deixar o trigo. Mas isso só no final, para que não se misture, ele fala. E aí tem a colheita ali das uvas. E aí aquelas uvas vão ser pisadas no lagar, que são as almas que são imperfeitas. Então sempre tem essas conotações ali na Bíblia também. Mas no gnosticismo é muito importante você entender isso. E por que ele fala assim? Que só na consumação dos séculos que haverá essas ascensões da herança, de você reinar com ele, e aqueles que conhecem o primeiro mistério do primeiro mistério subirão para a herança da luz, e aí estarão lá com Melquisedeque, com os guardiões e tal. Por que ele fala isso? Porque antes da consumação do século, que já tá perto agora, que agora é nossa, espero que seja nesse período aqui de tempo, mas antes disso,
o que que acontece? Toda pessoa que morre, ela volta para a região da onde ela veio. Ela não consegue subir, ela não consegue ir além. Ela, assim, se você veio do sétimo céu, você vai voltar e ficar no sétimo céu. Não importa se você aqui conheceu, reconheceu que você é um com Deus, tal, você não vai ainda para o inefável, você não vai ainda para o tesouro da luz, não vai ainda para as regiões do meio ou para as regiões da direita. Você vai ir para o sétimo céu, você vai para o oitavo céu, para o lugar de onde você veio, que vai receber o seu ser essencial. Na consumação, quando as almas perfeitas completaram o número, aí sim, tudo isso daqui, esse caos será destruído, esse universo do caos será destruído, os arcontes e todos serão destruídos, só os que se arrependem que não, que eles também podem se converter. E aí Jesus vai estabelecer o reino dele de luz. E aí você sobe e aqueles que alcançaram o conhecimento vão subir de acordo com o seu conhecimento. Então a colheita das almas é isso mesmo. Os arcontes eles vão coletando. Aqui vai explicar um pouco também como a Virgem da Luz, que é a Sofia, ela está no nono céu. Então ela determina também para os arcontes e para depois do oitavo até o sétimo quem é que vai ou não voltar e quem é que passa para ir para o pleroma. Então é uma dinâmica muito, muito importante isso. Boa noite, o que significa gnóstico? Porque tem gnóstico que fala que os aeons estão em unidade com o Pai, que eles são o Pai. Eu vou tentar explicar as duas questões aí. Não é agnóstico, tá? É gnosticismo, é gnóstico, tá? Agnóstico é quem não acredita em nada, a não ser que tenha comprovação científica, algumas coisas assim. Gnóstico é quem tem a gnose, que é o conhecimento divino. Gnose é como se fosse você ter uma centelha do Pai, você reconhecer que você é uma centelha de luz do Pai, que você não é esse corpo. Os budistas falam da iluminação. Eu sou Buda porque eu sou um iluminado. O Buda é aquele que entendeu que ele é um com tudo. Ele alcançou essa unidade com o universo. Ele é iluminado. Os taoístas acreditam no Tao, que é uma energia, o Xi, aquela energia. Como eu estava falando dos Cavaleiros do Zodíaco, tem o Cosmos. Você vê vários filmes, né? Falam do Xi, tem o Tai Chi Chuan lá, que eles entendem que tem uma energia. O gnosticismo não é isso, tá? É superior a tudo isso daí. Mas o conceito é parecido. O conceito é parecido. Nós que estamos despertando agora, isso é um chamado importante. Sim, isso é muito importante. Vocês precisam logo, porque eu não gosto da Terra. Então, quanto mais pessoas se despertarem, porque vocês se despertam, né? Não sou eu que estou despertando vocês, mas quanto mais pessoas despertarem, o número de almas vão se completar. Aí, conforme vir a consumação, a gente já pode voltar para o lugar de onde a gente veio e para Jesus e para o Pai. Então eu quero que isso aconteça rápido, porque eu não gosto muito desse mundo aqui não. Não sei quem gosta, eu imagino que se você é cristão, você não gosta do mundo, você acha o mundo muito maligno, porque o mundo é inveja, falsidade, destruição, seus inimigos são seus amigos, são as pessoas que falam que confiam em você, sua família, todo mundo se torna seu inimigo. O mundo não dá para confiar em ninguém. Como as pessoas gostam de estar num lugar que não pode confiar em ninguém. Então, no Pai, você vai encontrar o repouso. Quando você é agnóstico, você já alcança essa sensação de repouso aqui na Terra. Mas imagina você estar num outro plano, num outro universo, em coisas, vivendo uma plenitude de luz, de paz e de amor, sem essa destruição que os arcontes trouxe. Porque os arcontes, eles lutam contra nós todos os dias, tá? Então, o gnosticismo, essa parte que você perguntou, os aeons, não é que todos os aeons estão em unidade com o Pai, tá? O que existe é a pleroma. Quando eu falo a pleroma, são 30 aeons, que são 30 universos ou galáxias, não vou falar galáxias, vamos dizer assim, dimensões, 30 dimensões, que são universos. Que a Aeon é como se fosse uma geração, uma dimensão de tempo, uma extensão de tempo. A gente fala, estamos aqui e a galáxia de Andrômeda está a 1 milhão de anos-luz. Essa distância seria um Aeon, tá? Então isso daí, e aí para cada Aeon tem como se fosse um rei desse Aeon, que aí é a imagem dele. Então quando o Pai se revela, porque tem uma diferença no gnosticismo do Pai e do Espírito Invisível.
tá? O espírito invisível, ele é o início de tudo, ele é tudo, tá? Ele não é o pai. O espírito invisível é tudo, o que existe e o que não existe, e ninguém vê ele, só o pai. Aí o pai é a imagem dele, porque o espírito invisível existia e falou e pensa assim, eu existo, eu preciso, e pensou. E aí quando ele pensa, ele fala, eu preciso criar algo para me manifestar, para depois ter pessoas para viver, e começou a pensar na vida, em tudo. Isso, ele é a mônada. E aí ele cria uma imagem dele, que é o pai. Aí o pai pensa e cria e gera a Sofia, que é o pensamento do pai, o primeiro pensamento barbeiro. E aí o pensamento e o pai geram o filho. E aí o filho é Jesus, é o Salvador. E aí o Salvador começa a criar tudo. Tudo antes era gerado. Que daí vem uma geração, ele gera, né? O pai se une à mãe e geram o filho. Por isso que é o unigênito. Aí depois o resto, Jesus não gera, porque para você gerar você tem que ser o pai. Um filho não pode gerar. E aí ele cria. E aí Jesus cria os aions. Jesus vai criando os aions. Os aions são criações de Jesus. Ele cria as 5 luzes primeiro, Adamas, as 4 luzes, que é Darvetai, Armozel, Oraiel, Darvetai e Elelef, aí depois cria Adamas 7, e aí vai criando os outros, aí tem 12 pleromas, aí tem os 24, e aí junto com os 6 que já tinham antes, que é Jesus mais os 5, dão 30. E esses 30 são o pleroma. E aí esse pleroma são as emanações do Pai, como o Pai se manifesta para o universo visível, que é luz. E aí a Sofia, a Piscis Sofia, ela vai e quer criar algo sem o consentimento do espírito invisível, por ela mesma. Aí ela cria esse universo do caos, que é uma bolinha, comparado aos universos e aos aeons. Aí ela cria essa bolinha que é onde a gente está, que é uma bolinha dentro da bolinha. E aí a gente, porque no gnosticismo a gente não tem importância nenhuma no universo. Não é que nós somos o centro do universo, tudo foi criado para o homem e o homem é a obra-prima da criação de Deus, nada a ver. Jesus ainda fala, tem um livro que chama Apócrifo de Tiago, Jesus fala assim, se eu fosse enviado para aqueles que me ouvem, eu jamais teria descido para a Terra, porque, tipo, eu não queria estar aqui, eu tô aqui por vocês, mas, tipo assim, eu não queria estar aqui. Ele fala, o Pai não é o amante da humanidade, o Pai não é conquistado sem orações, por isso vocês têm que orar muito, vocês têm que insistir muito. Por isso que tem aquelas parábolas que fala que a gente tem que incomodar, como alguém incomoda um juiz 3 horas da manhã para ele julgar a causa, incomoda um vizinho 3 horas da manhã para ele dar pão, assim você tem que incomodar o Pai, porque o Pai não te ama, é assim. Que memória boa você tem, eu tenho dificuldade de decorar nomes. Ah, mas é muito tempo, né, amiga? E é o Espírito Santo também, porque eu não tenho memória boa não, mas na hora eu vou lembrando aqui. Então esse é o ponto chave do gnosticismo, tá? Para quem perguntou, os aions, essas manifestações. Mas aí fora do pleroma existem outros aions, tem as galáxias, tem esses aions dos arcontes e tal, que também são galáxias aqui, mas isso não é do pai, é só da mãe, só da Sofia. Mas a Sofia é do pai, então tudo veio pela vontade do Espírito Invisível. O Espírito Invisível é tudo, tá? Nós devemos adorar o Pai, Jesus e o Espírito Santo, só, a Sofia. E aí, isso passa que os três são um, é a mesma coisa, você está adorando a mesma coisa. O Espírito Invisível, o Pai, Jesus. Se você falar Espírito Invisível, você está adorando o Pai também. Se você fala Pai, você está adorando Ele. E Jesus, você está adorando o Pai também. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Virá o Consolador, e o Consolador vai falar das coisas que recebeu, porque ele vem do Pai. E o Pai também sou eu. E Jesus e a Sofia é a mesma coisa, tal. São nomes diferentes para você conhecer a mesma coisa. Porque a nossa capacidade... Oi, Darwin, boa noite. Saudade de sair da Venezuela? Deve tá com saudade mesmo, né? Porque o Brasil tá difícil. Eu vou continuar o livro aqui, porque eu vou dispersando aqui, mas vocês podem fazer perguntas, porque o livro é muito grande, aí conforme eu vou lendo, vocês façam as perguntas, tá? Isso aqui não é ocultismo, não. Isso aqui é gnosticismo, é totalmente diferente.
Aí ele fala: as 7 vozes, as 5 árvores, os 3 améns, o Salvador gêmeo, os 9 guardiões, os 12 salvadores, os da região da direita e os da região do meio, cada um permanecerá na região na qual foi estabelecido, até que o número das almas perfeitas das heranças da luz sejam todas juntas erguidas. E também todos os regentes que se tenham arrependido permanecerão na região na qual foram estabelecidos até que o número das almas da luz sejam conjuntamente erguidas. Então, esse livro é o livro Pistia Sophia, tá na Bíblia Gnóstica Proibida. Tá ao contrário aqui, né? Porque eu não espelho a tela, mas é isso mesmo. Aí, aqui até um ponto de falar que ele vai falando dos guardiões e até dos regentes. Os regentes são os arcontes que se arrependem. Como eu disse, nós não somos o centro do universo. Nós viemos aqui também para converter os arcontes também. Os arcontes estão ouvindo eu falar aqui e vão acreditar em Jesus, tá? Então, esse conhecimento, ele mas nós somos acima dos regentes e dos arcontes, aqueles que são gnósticos. E não só os gnósticos, né, porque a gente fala que tem 4 tipos de almas, mas a geração sobre a qual não há reino. Quando ele fala que completar até que o número das almas perfeitas das heranças da luz sejam todas juntas erguidas. Porque tem que completar o número dos escolhidos, que são aqueles que são da geração sobre a qual não há reino, e que eles todos juntos se tornem um. Por isso que Jesus faz a oração para ser um e ser erguido, se eleve, para que você alcance essa iluminação. Quando todos esses alcançarem, não é os 144 mil, tá? Isso aí é outra coisa lá do Apocalipse, eles falam dos judeus, mas não é isso não, é muito mais. Mas é 1 em 1000 e 2 em 10 mil. E aí, quando ele trata isso, aí os regentes vão conseguir se elevar. Então, eles não conseguem se elevar, ninguém consegue se elevar até que todos os perfeitos se convertam. Não se convertam, despertem. E cheguem a esse mundo e despertem. Eu espero que já esteja próximo, que eu estou desperto aqui, e vocês também aí. Mas isso aí. Os gnósticos valentinianos, tem o Evangelho de Valentino aqui também. É semelhante a esse. A diferença é que eles seguem então, o Evangelho da Verdade também aqui. Tem o Setiano, Valentiniano, esses daí são os homens, as pessoas que criaram esses nomes ali para falar mal dos gnósticos. Então, quem seguia Valentino, quem seguia Sete, quem seguia tudo, eles entendem isso. Não é que somos anjos, tá, amiga? Aqui a gente não fala de anjos. No gnosticismo é até importante, assim, fala bem pouco de anjos, né? Anjo é como se fossem mensageiros, né? A palavra. Aqui a gente fala mesmo de iluminados, daqueles que são luz. Então nós somos uma centelha do Pai. Um anjo é como se fosse algo que os arcontes criaram para servir a eles. Mas nós não, nós somos filhos do Pai. Um anjo não é filho, você é filho, você é filha do Pai. Você tem a mesma essência e natureza do Pai e de Jesus. Assim como Jesus você é, tá? Jesus é o unigênito, ele é o primeiro, mas você, através de Jesus e através do Espírito Santo, foi te dado o poder de ser feita filha de Deus. Por isso que ele fala, não te chamo mais de amigo, eu te chamo de filho. E aí, quando você é filho, você tem o mesmo poder. Você tem o mesmo poder de Jesus e a mesma compreensão que ele. E aí você alcança isso e aí você vai se erguer. E tem que completar o número de almas até acontecer tudo isso. Oi, Flávia, tudo bom, minha amiga? Bem-vinda aí. Tô lendo o livro Pistia Sophia e completando aqui. Mas o que você acha da visão dos valentinos sobre o Demiurgo? Para mim é totalmente plausível também, tem vários livros aí que falam. Boa noite, amiga. Eu não entro em disputa de quem tem a visão ou não. Eu tenho a visão do Anderson. Esse daqui é o gnosticismo do Anderson. Esse é. Pode ter que alguém vai ter um gnosticismo, uma interpretação diferente, vai ter porque é uma coisa muito pessoal. O gnosticismo é algo pessoal. Tem o meu gnosticismo, tem o seu, tem cada um. Não é uma religião, tá? Então, quando você estabelece uma religião, você quer impor a o pensamento,
o seu pensamento como a única verdade. Como um batista quer impor a um presbiteriano a verdade dele, a opinião dele sobre o batismo, um outro vai impor, acho que na igreja dele o Espírito Santo fala em línguas, na outra ele acha que o Espírito Santo não fala em línguas, na outra pode bater palma, na outra não, porque são religiões de homens, os homens querem o que eles acham impor. Aqui eu não estou impondo nada a ninguém, é que eu estou trazendo o que eu aprendi e é meu. Aí vocês vão ler e aí vocês vão ter a sua visão que o Espírito Santo vai te dar, a sua interpretação e vai. Não fica preso a isso, tem o gnosticismo valentiniano, setiano e tal. Lê tudo e retém o que é bom. E se você vem da luz, como eu falei, cada um vai voltar para o lugar e para a região de onde veio. Algumas pessoas vão falar até onde foi que elas viram na outra vida, na história delas, porque você reencarna e vive várias vidas. Não é que agora eu tenho esse conhecimento aqui porque eu aprendi tudo isso aqui. Eu aprendi tudo isso em outros lugares, não foi nessa vida só. E aí eu tenho esse ponto. E aí outras pessoas, você passou por outras experiências e o Espírito Santo vai te ensinar de outro jeito. Como os discípulos de Jesus. João tinha um pensamento, Pedro tinha outro, e aí Tiago tinha outro, e Jesus respeitava a diferença de cada um e deu para cada um o que cada um suportava. Por isso que ele fala, João era o discípulo que ele mais amava. Por que Jesus mais amava um discípulo? Pedro, ele dava mais autoridade, para Judas ele deu a maior responsabilidade, que foi matar ele. Então, tudo isso são coisas que você não deve se apegar, tá? Estuda tudo, mas não se preocupe com a visão de um, visão de outro. Cria a sua visão, entenda do seu jeito. Tudo que eu ler aqui você vai entender. Eu não sei. São coisas que só Jesus sabe. Por que um é mais amado que o outro? Eu sei que nos livros gnósticos Tiago era o líder de todos, né? Que daí a igreja escondeu isso. Mas João também tem uns livros bons aqui. Aí ele vai falando assim: todas as almas virão no momento em que ele receberá os mistérios, e todos os arcontes que se arrependeram passarão e virão à região do meio. Tá? Então os arcontes também vão se arrepender, então nós viemos para julgar os arcontes e para trazer esse conhecimento também. Então também os arcontes, alguns vão se arrepender. Não vou falar qual, mas alguns vão e outros não. Tem essa história aí deles, né? No Evangelho de Judas não tem nada desse negócio aí dele substituir Jesus na cruz, não, tá? Não sei qual que você leu, mas no que eu li não tem isso, não. Eu não sei livro de vida do apóstolo, não, amigo. Não sei mais. Você tem curiosidade que seu nome é João também, né? Mas eu não sei, não. Eu sei que tem vários livros de história. Pergunta para a inteligência artificial, ele vai te dar o melhor. Que ele tem todo o conhecimento da Terra aí. Aí ele vai continuar aqui, ó. E os do meio batizá-los-ão e lhes darão a unção espiritual e os selarão com os selos dos seus mistérios. Então os arcontes vão ser selados e ungidos também e arrependidos. E as almas também, todas as que se completarem, vão subir para um batismo espiritual e receber a unção. Esse batismo que vocês recebem aqui, das águas, esses daqui, esse batismo da água é dos judeus, tá? Jesus não batizava ninguém, é um batismo de morte. O batismo de vida é o espiritual, é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Então o batismo com fogo é quando você sofre por Jesus, tá? Quando você é perseguido, passa as mesmas coisas que Jesus passou, ele passou pelo batismo de fogo. E aí quando você alcança a unção, recebe o Espírito Santo, também se enche a gnose, esse é um novo batismo. Mas quando você vai subir às regiões, também você vai receber os 5 selos, existem os 5 selos, e aí você vai receber também essa unção espiritual para se tornar como os anjos, depois como o próprio Jesus, e aí você vai alcançando vários batismos. No livro de Zostrianos, tem essa questão, os Zostrianos passou por esses processos para mostrar para a gente como seria. Também é um outro livro muito importante para ler aqui na Bíblia Gnóstica, Zostrianos. E aí ele fala, e os do meio batizá-los-ão e lhes darão a unção espiritual e os selarão com os selos dos seus mistérios.
E eles passarão através de todas as regiões do meio e da região da direita e do interior da região dos 9 guardiões e do interior da região do Salvador gêmeo e do interior da região dos 3 améns e dos 12 salvadores e do interior das 5 árvores e das 7 vozes. Aqui quando fala região, são galáxias, gente. Não pensa assim que é igual lá no Egito, né? Que tem a... hoje eu vi e achei até interessante. Gente, eu não consigo ler direto aqui, vai demorar mesmo. Mas vocês viram que teve aquela descoberta embaixo do Egito, das pirâmides de Giza e de Khéfre, que tem 12 colunas, e aí embaixo das colunas de 648 metros tem como se fosse uma cidade interior, que são cubos de 2 quilômetros de diâmetro, que aí eles lá são de granito vermelho e tal. E isso, tem um livro que é muito legal de você ler, porque aqui na Bíblia Gnóstica tem muito sobre Hermes Trismegisto, que tem o livro Asclépio, o discurso sobre o oitavo e nono, tem ação de graças, oração de ação de graça e alguns conceitos aí de Hermes Trismegisto, porque Hermes também é gnóstico, tá? O hermetismo, né, que a gente fala, ele também é gnóstico. E aí, Toff, quando ele era Toff ainda, com Deus do Egito, ele fala no livro da Tábua da Esmeralda, ele fala sobre a mente como uma região que é uma cidade no submundo, e aí no subsolo, que é esse lugar lá que eles descobriram. E aí tem 4 regiões, e ele conta mesmo essa história, assim, quando eu li no ano passado, no ano retrasado esse livro, e aí ele conta que os filhos da luz vêm e descem, que são os deuses lá do Egito, aí eles descem para ajudar os homens, mas eles descem no corpo de homens. Igual eu estou falando aqui do gnosticismo, eles descem no corpo de homens e aí eles criam essa cidade subterrânea, para que eles adormecessem lá e dormissem, para que depois, às vezes eles acordam e reencarnam ou entram no corpo de um ser humano e passa aqui e ensinam para as pessoas, mas eles vão ficar ali criando as almas ali no além, ali embaixo. E aí isso realmente, assim, se foi descoberto e se eles escavarem lá, vai ser muito interessante para ver se eles vão escavar, vão encontrar alguma coisa de tumba, de alguma coisa sobre os Anunnaki, sobre os deuses do Egito, algo muito grande, né, lá, escondido, ou se realmente vai ser como no Apocalipse, né, que fala do Abaddon lá, que vai abrir um lugar, um buraco, e aí vai sair os anjos, vai sair desses lugares ali, seres com poderes de igual de escorpião, que vão matar os homens, ninguém vai morrer por 6 meses, vai acontecer alguma coisa aí. Eu espero que aconteça, que o fim tem que chegar logo, né? Porque a gente tá aqui pra morrer. Não tenha medo da morte, gente. O reino pertence àqueles que se dispõem à morte, àqueles que não temem a morte. Jesus não temia a morte, então você não tem que ter medo da morte, medo de nada. Você tem que buscar sempre a ressurreição. E a ressurreição não é algo que você alcança quando você morre, é algo que você alcança em vida. Então, em vida, você já tem que ser ressuscitado, você tem que já ter a luz de Cristo dentro de você, você já é imortal. Lembre-se disso, a sua alma estava em deficiência. Quando Jesus entra nela, ele dá a ela imortalidade, ele te dá a vida. Então, você não é esse corpo. Por mais que eles destruam o seu corpo, te persigam, matam você, você não morre, porque você é um com Jesus. E aí Jesus não morreu. Jesus, o que morreu foi o corpo dele, depois ressuscitou, mas aquela luz interior, aquele poder, o Deus de tudo, ele não morre. Então ele desceu lá no Hades, destruiu lá tudo no Hades, bagunçou tudo lá com Belial, depois subiu ainda e vem e sobe e ainda fala, ensina isso daqui para os discípulos e depois sobe para o Pai. Mas ao mesmo tempo ele está aqui também, porque ele fala, eu estou com vocês todos os dias. Então ele nem está lá com o Pai, nem está, porque o Pai é tudo. Jesus está sempre aqui. Não tem esse negócio de Jesus está lá. Jesus está dentro de você. É isso que o gnosticismo prega. Porque quando você é católico, ou você é evangélico, ou sei lá o que religião, os testemunhos de Jeová, você sempre pensa que Jesus está lá. Você pensa assim, Jesus está lá no céu à direita do Pai. Ele veio, andou como homem, aí ele morreu, ressuscitou, teve a ascensão dele, a assunção, e ele subiu. E tá lá ele, aí tá Maria, mãe de Jesus, lá adorando
junto com ele, os anjinhos lá, e eu tô sozinho aqui no mundo, parece que você tá sozinho no mundo, aí você fica sempre tentando pedir para alguém, pedir para Jesus te ajudar, e aí você vai no padre, ai padre, eu pequei, você confessa seus pecados para ele falar com Jesus, aí você vai no pastor e pede pro pastor, dá dinheiro, dá dízimo para falar com Deus, mas e como sempre ele estivesse longe, como se ele estivesse ainda pregado na cruz. E essa é a distância que o arconte, que os demônios, eles querem que você pense. E aí você sempre está com medo, porque parece sempre que você está sozinho. Quando você é agnóstico, você nunca está sozinho. Você entende que Jesus não está lá, ele está dentro de você e ele é você. Ele é um com você, ele é a sua mente, ele é tudo. O Espírito Santo fala na sua mente, ele te protege, ele está com você. Então não vai ter nenhum demônio, nenhum poder, nenhum principado, nada que possa tocar você. Como Jesus, ele andava e nada tocava ele. Ele andava e ele não ficava doente, porque tudo protegia ele, porque ele é tudo. Ele curava os enfermos, assim você não vai ficar doente, você vai curar os enfermos, assim você vai. E todas as coisas que ele fazia acontecia por quê? Pelo propósito do Pai. E assim também para a sua vida, vai acontecer as coisas pelo propósito. Lembra? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então a gente tem que ter essa visão. E ser gnóstico é isso. É você compreender que Deus não está longe, Deus está perto, Ele está dentro de você e Ele é um com você. E Ele te ama, porque Ele nunca vai odiar o que é Ele mesmo. Mas aqueles que não são de Deus, que são as almas materiais, esses estão sem Jesus. Mas Jesus está dentro de você, que se você está ouvindo aqui é porque você é espiritual. Ora, vamos ler mais um pouquinho, que já tem 1 hora que eu estou falando, hein? Estou batendo recorde aqui. E aí ele fala: cada um lhes dará o selo do seu mistério, e passarão ao interior de todos eles, e irão à região das heranças da luz. Então a sua alma vai receber os mistérios do meio, vai ser batizada, depois ela vai subir para outra galáxia, lá para outro universo, que é a herança da luz. E cada um ficará na região na qual recebeu os mistérios, nas heranças da luz. Numa palavra, todas as almas dos homens que receberão os mistérios da luz precederão os arcontes que se arrependeram, e estes precederão aqueles da região do meio e aqueles da região completa do tesouro da luz. Numa palavra, eles precederão todos aqueles da região do tesouro e precederão todos aqueles das regiões do primeiro mandamento e passarão ao interior de todos aqueles e entrarão na herança da luz até a região do seu mistério, e cada um permanecerá na região na qual recebeu os mistérios. Então, esse é mais um importante que eu vou reforçar. Você que recebe o mistério da luz, você está acima dos arcontes, e você vai preceder os arcontes ao entrar na região da luz, tá? Então, mesmo os arcontes que criam mundos, que criam universos, aions aqui nesse onde a gente vive, que destroem governos, que dominam esse mundo todo, aqueles que recebem os homens, né, nós, que recebem os mistérios da luz e que se reconhecem como um com Jesus, têm precedência sobre os arcontes para subir a herança da luz, estarão no lugar mais alto, entendeu? Vocês estarão em lugares mais altos. Isso é que Jesus fala. Por quê? Porque o homem, ele tem a natureza mortal e imortal. No livro Asclépio fala isso, também do Hermes Trismegisto, que eu acabei de falar, que os homens são superiores aos deuses, porque nós somos mortais e imortais. Os deuses só são imortais. E aí, quando a gente experimenta essa natureza mortal e imortal, e a gente vem da luz e tem isso, a gente tem o conhecimento, a gente alcança o conhecimento do Pai. Os arcontes, eles não conseguem alcançar esse conhecimento, porque eles são de outra matéria, mas nós não, nós somos da matéria da luz, nós viemos da luz e só usamos esse corpo, mas aí a gente experimenta essa mortalidade. Os arcontes, eles não vêm, entram num corpo e vivem como humano, tal, igual Jesus fez, eles não fazem isso. E aí a gente alcança esse conhecimento. E quando você é escolhido, você vai voltar para a luz e para o pleroma e ser um com Jesus.
Os arcontes, por mais que eles se arrependam, eles não conseguem, porque eles têm essa deficiência, como eu falei, a deficiência de ter só o poder da mãe, da Sofia, que gerou Yadabaoth, e a Dabaoth gerou eles, tá? Mas é isso daí. Então vocês que são gnósticos estarão no lugar mais alto. Isso é muito legal. Eu gosto do gnosticismo porque é o único que responde todas as minhas perguntas. Para mim faz todo sentido do mundo. Eu não sei se para vocês fazem, mas para mim faz todo o sentido do mundo. Essa ideia de cada um volta para o seu lugar e cada um está numa região e galáxias, e nem todo mundo está no mesmo lugar. Porque a gente, por mais que você fale, todo mundo tem que ser humilde, todo mundo é igual, você sabe que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem essa espiritualidade, nem todo mundo busca Deus do mesmo jeito, nem todo mundo tem uma compreensão de Jesus ou do Pai ou de si mesmo, de conhecer a si mesmo, nem todo mundo tem algo que a gente considera ali como espiritualidade. E aí quando você entende isso, você entende muito das diferenças desse mundo. Não só... E eu não estou falando de dinheiro, porque às vezes as pessoas que têm mais dinheiro são as mais mesquinhas e as piores. Às vezes as pessoas mais humildes são aquelas mais espirituais, aquelas que vão alcançar lugar maior. Por isso que Jesus falou, olha para a viúva que só está dando 2 moedas. E aí pega esses pastores, esses fariseus ali que estão fazendo as coisas para ser visto. Então a gente tem que ter essa visão. E no mundo espiritual é assim também. É? Eu nem vi. O que demoniza aí? O termo herege, né? É mais a ideia da escolha. E eles falam que ser herético é ruim e tal, mas não é você ter escolha, porque quem é ortodoxo não tem escolha. Ele tem que seguir aquilo, o que é ortodoxo, que é o que eles determinam. Você tem que seguir o que o Papa fala e não pode questionar. Se o Papa falar para você não pode usar camisinha, você não vai usar camisinha. Você vai ter que engravidar sua mulher e vai fazer coisas. Não pode usar anticoncepcional, ela vai ter 10, 20 filhos. E um pastor vai falar que você tem que fazer as coisas e você vai fazer sem questionar, que é o que hoje acontece. As pessoas vão perguntar por que eu tenho que ter essa regra ou não, por que a mulher não pode falar na igreja ou não. Só porque está lá na Bíblia, o Paulo falou há 2000 anos atrás, as pessoas falam. O que você acha da Sofia de Jesus? Você fala o livro, A Sabedoria Secreta de Cristo? Eu tenho aqui também na Bíblia Gnóstica, eu gosto muito dele também, é um livro muito completo também, e esse complementa ele. É que esse livro, A Piste Sofia, ele não se preocupa, é porque as pessoas estão acostumadas a ouvir Jesus falando das coisas desse mundo, e aí esse livro ele não se preocupa com as coisas desse mundo, você percebe? Jesus está falando para você que vai para outro reino, que vai para o reino dele. Ele está falando como vai ser o reino dele, que você tem que conhecer ele, o primeiro mistério para você ir para esse reino espiritual. Ele não está nem aí. Aqui não tem uma regra de falar, olha, usa saia ou usa terno ou aborto ou não aborto, qualquer coisa assim. Ele não está preocupado, não falou em nada do corpo, não falou assim se você é homem, se você é mulher, se você não é, se você tem dinheiro, se é rico, pobre, se você é mesquinho ou não. Aqui ele está falando daqueles homens que alcançam o mistério. E todos os homens e mulheres que alcançam o primeiro mistério do primeiro mistério vão estar acima dos arcontes nas regiões superiores. É isso que ele fala, e aí você vai ver, ele vai explicando aqui. É porque é mais para quem relembra. Quando eu leio isso aqui para quem é espiritual, é como se você estivesse relembrando, para você faz sentido. Para aqueles que não são, não vai fazer sentido nenhum. E os da região do meio, e os da direita, e os da região completa do tesouro, cada um permanecerá na região da ordem para a qual foi designado desde o princípio, até que o universo seja elevado. E cada um deles completará a sua economia, na qual foi colocado relativamente à colheita das almas que receberam os mistérios, em relação com esta economia, para que possam selar todas as almas que receberão os mistérios e que passarão através do seu interior para a herança da luz. Portanto, Maria, esta é a palavra relacionada com as suas interrogações cheias de exatidão e certeza. O que tenha ouvidos para ouvir, que ouça.
Por isso que Jesus sempre fala, aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Porque se você entende isso, isso é para você. Se você não entende, pula, vai para outra live, vai ver dancinha e tal. Mas quando você é espiritual, essas coisas faz todo sentido para você. E aí ele vai falando aqui de completar a sua economia na qual foi colocado, que é o que eu falo, cada um está no lugar que deve estar. E você vai voltar para o lugar de onde você vai. Deus não erra, Deus não te colocou aqui nesse mundo e onde você está, na cidade que você está, à toa. Você está aí porque você tem uma missão aí e você tem que completar esse seu propósito. A vida é baseada em propósito. Então, como Jesus fala, eu vim, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, o seu alimento tem que ser fazer a vontade daquele que te enviou. E para isso você tem que saber qual é a vontade dele. Então você só vai saber isso meditando, orando em silêncio, buscando. Jesus não se afastava dos discípulos constantemente, ia lá num monte e ele ficava orando. Ele não ficava gritando, ele ficava meditando, falando com o Pai. Assim você tem que se retirar muitas vezes do convívio das pessoas, vai para um lugar silencioso, seja o seu quarto, seja qualquer coisa, e você conhece qual o seu propósito. Fala assim, Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? O que é? E aí você sente dentro de você, ele vai falar, você vai sentir e você vai fazer isso. Porque Jesus fala, se ele vier e não encontrar fruto em você, ele vai te cortar, ele vai te podar e vai te jogar fora. Então você tem que dar fruto. E o que é dar fruto? Dar fruto é você cumprir a vontade de Deus para você, o seu propósito. Não seja se o seu propósito é amar, fazer uma família feliz, fazer a sua família feliz, ajudar os órfãos, as viúvas, proclamar o evangelho, falar dos livros, orar o sol, só trabalhar, ganhar dinheiro, sei lá. Mas acha algo que te motiva, que faça a sua vida valer a pena, que você fala, eu estou onde eu deveria estar. Onde o seu coração tem a paz. Quer um termômetro? O termômetro é o seu coração, a paz no seu coração. Porque Deus está no seu coração, está na sua mente. Se você está em algum lugar que não está te dando paz, que seu coração está te condenando, não é o lugar onde você deveria estar. Porque o seu coração, Deus que fala com ele. Então, se está te apertando, está aquela angústia, sai e vai para o lugar onde não haja essa angústia. Esse é o termômetro. Sucedeu então, quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, que Maria Madalena se adiantou e disse, meu Senhor, o meu morador de luz tem ouvidos e compreende cada palavra que pronunciaste. Por conseguinte, meu Senhor, com respeito à palavra sobre a qual disseste, todas as almas das raças dos homens que receberão os mistérios da luz irão à herança da luz, antes de todos os regentes que se arrependam, e antes dos de toda a região da direita, e antes dos de toda a região do tesouro da luz. Por este motivo, meu Senhor, tu nos disseste anteriormente, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quer dizer, os últimos são todas as raças dos homens que entrarão no reino da luz, mais rapidamente que todos os da região das alturas, que são os primeiros. Portanto, meu Senhor, tu nos disseste, o que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. É o vosso desejo de saber se compreendemos cada palavra do que disseste. Isto, por conseguinte, é a palavra, meu Senhor. Aqui é muito interessante nesse ponto. Vocês prestaram atenção numa frase que Maria Madalena falou aqui? Presta atenção. O Beatão, acho que essa é a missão de todo ser humano na Terra. Qual que é a missão aí? Ter compaixão das criaturas? Não, gente, não é assim não. Você não deve amar todo mundo, tá, gente? Aprende isso com Jesus. Não ame todo mundo, ame o próximo. Jesus não falou para você amar todo mundo, tá? Ele falou, ama o próximo. Quem é o próximo? Aí você tem que descobrir. Mas senão ele teria falado, ama todo mundo. Ele não fala isso, ele fala, ama o próximo, como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que amar a si mesmo. Essa é a sua missão, de você amar, cuida de você. Treina, ó, eu vou pra academia, cuido da minha saúde, treino.
E aí você cuida de você mesmo. Aí depois que você cuidou de você mesmo, você vai cuidar do próximo. Aí você vai entender que o próximo não é todo mundo, entendeu? É o próximo que você encontra caído na tua frente. Aquela pessoa que precisa de ajuda e pediu para você. Por isso que Jesus falou, a todo mundo que te pedir emprestado, você empresta. E não se preocupa se ele vai te pagar ou não. Por isso que eu não converso com as pessoas. As pessoas que pedirem emprestado eu tenho que dar, mas é assim. Então, se a pessoa está doente perto de você e precisa de você, você não pode virar o rosto para ela e ajuda, porque esse é o seu propósito, aquela pessoa que Deus colocou. Você não precisa sair da sua casa para ajudar alguém lá na África, alguém lá na Sé ou qualquer lugar tal. Não. O próximo é o próximo. E aí você não fica nessa pessoa ajudando ela o resto da vida. Por isso que Jesus falava para as pessoas, ó, vai, a tua fé te salvou, sai daqui, que eu vou pro próximo, entendeu? Você tem que ser transeunte, você tem que andar. Então, você não fica ajudando alguém, você só dá a vara e a pessoa aprende a pescar, entendeu? Ensina a pessoa, ajuda a pessoa ali e vai pro próximo. Ajudou alguém? Manda a pessoa embora e vai pro próximo. Isso é o amor. Não é cuidar de alguém, ter que ficar ali, pegar uma pessoa pro resto da vida e ficar ali cuidando dela, uma pessoa ali, que a pessoa não vai crescer, a pessoa vai ficar dependente de você. Você tem que ensinar a pessoa a andar e manda embora e vai pro próximo, vai para as outras pessoas. E esse é o ponto. Se você ficar ali, ah, coitadinho, vou ajudar, a pessoa vai sempre ser coitadinho. Jesus falava para, ó, você quer me seguir? Me segue. Nem todo mundo, ele fala, a pessoa, ele expulsou o demônio de uma mulher lá. Aí a mulher falou, eu quero te seguir. Ele falou, não, fica aí, filha. Não me segue, não. Aí o cara também, que tinha uns demônios lá, que morava no cemitério. Aí o cara, eu quero te seguir. Ele, não, me segue não, fica aí, ó, na sua cidade, proclama aí, fala de mim na sua cidade aí, mas não me vem me seguir, não. Então, o círculo dele era muito pequeno. Senão Jesus tinha abraçado todo mundo, ia ter um monte de gente lá. Se ele teria morrido mais cedo se ele tivesse abraçado todo mundo. Então a gente tem que ser como Jesus, não é? Então o problema das pessoas é que a gente viveu uma mentira por 2000 anos, que é essa farsa da religiosidade. Ai, tem que ser caridoso. Aí as pessoas vão lá, criam orfanatos, criam mosteiros, aí criam lugares. Aí vai, vou amar os índios. Aí o amor deles é mudar os índios. Eles queriam converter, catequizar e matou os índios e destruiu. Aí pegou os negros africanos lá e escravizou porque amava alguém. A igreja tudo fez um monte de barbaridade em nome desse amor de que tem que amar o mundo inteiro. E não é, gente, não é. Se você vai pro próximo, é o próximo. Fala, se a pessoa ouviu, ouviu. Se não ouviu, vai pro próximo. Se a pessoa está doente, ajudou ela, curou, vai pro próximo. Ajudou ela com dinheiro, vai pro próximo. Não vai ficar ajudando ela todo mês. Ah, todo mês a pessoa precisa. Não, ajudou um mês, vai pro próximo. E ajuda, nem assim você não vai ajudar o mundo inteiro. Então esse é o amor. O amor ao próximo, não o amor ao mundo. Jesus falou, não ame o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. 99,9% das pessoas querem te matar, querem te destruir, elas são usadas pelo inimigo, são feitas do arconte, é 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Você só vai achar um gnóstico na sua vida uma vez a cada 10 anos, é muito raro. Você vai achar uma pessoa que é gnóstica, que tem essa compreensão, uma vez a cada ano, a cada 10 anos, 20 anos, é muito difícil. Eu não encontro ninguém faz milhares de anos. É muito difícil. Nós somos mais raros que o ouro de Ofir. Crente, cristão, gente que tem conhecimento é muito. Isso ainda não é gnóstica não, mulher. Você vai começar a aprender agora. É muito tempo para você ser gnóstica. É porque o gnosticismo é uma coisa muito engraçada. Às vezes a gente entende um pouco e aí a gente pensa que é igual. É como se fosse assim, né? Não é igual o ocultismo, a magia, que você tem o neófito, aí você vai criando e vai aprendendo para ser um mestre depois. Não tem isso. Eu brinco assim, mas não tem. O gnosticismo é algo que é interior a você. E é quando você alcança a gnose, é como eu falei, você se torna Jesus, entende? Você se torna um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo.
E não tem um tempo. Não é que eu demorei, quando era criança eu tive, você vai demorar 10 anos. Acho que hoje a Elizabeth, né, perguntou, quanto tempo você demorou? Faz quanto tempo você leu? Eu despertei agora, quero aprender. E aí eu até passei os livros. Quem precisar dos livros, depois me passa o PDF, me passa o e-mail ou o WhatsApp, depois eu mando o PDF, se você não quiser comprar o físico lá, tá, gente? Boa noite, Marlene. Tudo bom, amiga? E aí, então, cada um, como Jesus falou aqui, né, no livro, cada um vai falar da região que recebeu. Você vai voltar para o lugar da região que você recebeu. Existem vários mistérios e vários selos dos mistérios. Nem todo mundo conhece tudo. Então, quando eu falo que existem poucos gnósticos e você vai, porque você vai descobrindo os mistérios. E aí, quando você vai passando pelo mistério, o primeiro mistério é você entender quem é o Pai. Porque se você não compreender quem é o Pai, você não sabe nada. Mas esse é o primeiro mistério do primeiro mistério, que é você saber quem é o Pai que você é um com Ele. Aí o que é o segundo mistério do primeiro mistério? Aí tem o 24º do primeiro mistério. Aí tem o mistério do inefável, que depois vocês vão ler aqui, também vai entender. E aí quando você começa, você vai se perturbar, você vai se maravilhar. Você começa ali e vai falar assim, meu Deus, eu já sabia disso, meu Deus, isso daqui é impossível de ser, como é que ninguém sabe disso? Aí você vai querer falar, o mundo inteiro tem que saber. Tipo, não, o mundo inteiro não vai saber isso, não se preocupa, você não tem que converter o mundo inteiro, tira esse peso da sua mente. Mas quando você entender, você vai ver que é um caminho tão que não acaba, não acaba. Eu não sei nada, gente. Ó, eu tô aqui explicando para vocês, mas eu não sei nada. E eu não sei nem 1% do que é o Pai, nem 1% do que é Jesus, nem 1% do que é esses livros. Eu não sei nada. Por mais que eu fale para vocês, por mais que eu estude isso há 20 anos, eu não sei nada, porque é um conhecimento do universo, de universo, múltiplos universos, que não cabe nesse corpo. Jesus fala, a gente só vai chegar na perfeição quando a gente se despir desse corpo, porque o nosso cérebro tem um limite de compreensão. E aí, só quando a nossa alma se liberta dessa prisão que é esse corpo, que a gente vai conseguir entender e ver. Porque quando eu leio aqui Pai, eu leio aqui Guardião, eu leio A Herança da Luz, na minha mente vem o que eu reconheço aqui da Terra. Eu vejo essa luz da Terra e associo com essa luz do meu quarto, com a luz do Sol. Mas quando você subir e quando você sair do corpo, você vai ver uma luz que é 10.000 vezes maior e mais brilhante, mais intensa do que a luz do Sol. Não sei, teve a Rô, ela não tá aí, né, hoje a Rô. E até é legal, ela falou comigo uma vez, ela estava meditando, ela colocou uma música de meditação, e aí ela falou que saiu do corpo dela assim, e começou a ver uma luz, mas era uma luz muito gigante. Acho que a Laís também, né, Laís? Você teve uma visão também de você estar num lugar que tem uma luz que é muito grande, é uma luz, tipo assim, diferente da luz que existe aqui. E realmente é isso, gente, o que existe fora, além, não tem nada a ver com o que existe aqui. O que Jesus explica aqui é de uma forma que a gente consiga compreender. Mas, por mais que eu explique, eu fale os nomes, por isso que eu falo, quem é gnóstico, parece que você já viu isso. Tipo assim, se você lê Guardião, a Herança da Luz, você tem uma imagem na sua mente de algo que você já viu em outra vida, você já viu quando você estava no pleroma. E não tem como explicar. Mas eu sei desse jeito e você sabe desse jeito, porque você veio de um lugar e eu vim de outro. Outra dimensão, outro universo, qualquer lugar. Nem todo mundo veio do mesmo. O que eu disse que é muito raro é você encontrar alguém que veio do mesmo lugar que você. Porque cada um foi colocado numa região, num país, para explicar. Igual eu fui colocado aqui no Brasil. Lá na Rússia deve ter alguém, nos Estados Unidos deve ter algum gnóstico, alguém que está explicando lá de um outro jeito do lugar de ele veio. Isso está no livro sobre a origem do mundo também. Tá? Então isso são pessoas que vêm para cá fazer essa obra que é revelar o que está oculto. Jesus falou, nada oculto que não seja manifestado. Não existe nada encoberto que não vai ser descoberto. E é para isso que eu vim, para revelar aquilo que estava oculto. Esses livros vieram e foram escondidos por milhares de anos, 1.600 anos, vai. E aí, hoje eu tenho a missão de proclamar eles. Independente, eu não vim aqui para ensinar as pessoas, eu vim para falar, existe, e você vai ler,
e você vai entender e ter a sua visão. Eu não vou te ensinar, porque eu não sou mestre, eu não sou professor. Quem é o professor é Jesus. Quem é o que te ensina é o Espírito Santo, a Sofia que está dentro de você. Eu não estou 24 horas com você, eu não sei seus problemas, seus pensamentos, só quem sabe é Jesus. Eu só estou te falando, existem os livros e comece a ler. Quando você começou a ler, Laís, não começou a mudar a sua mente? Diferente? Você tinha uma visão do gnosticismo, algumas coisas, e 15 páginas que você leu mudou. O Kevin também, né, Kevin? Você começou a ler e às vezes você ouvir eu falar é diferente de você mesmo ler. Qual a diferença? Que é de você ler por os seus próprios olhos e ouvindo eu lendo aqui, eu explicando com as minhas palavras. Porque a sua mente vai trazendo associações com coisa que você já viu, já escolheu, você já estudou às vezes uma coisa da cabala, já viu na igreja uma pregação, já leu e você vai associando, diferente do que eu estou falando, tá? Mas eu sou só um aprendiz ainda, amiga. Vocês não querem passar o que eu passei, desses 25 anos aprendendo, caindo, levantando, batendo. Vocês querem as coisas mastigadas aqui, né? Eu explicando. Eu não vou falar mais nada. Você já passou muita coisa espiritual, né, amigo? Porque você já estudou bastante, né? Principalmente de misticismo, de magia, de várias coisas. Então você associa. Eu tenho uma pessoa que me seguia, é lá de Portugal. A Nefertiti, até o nome dela, o apelido. E aí ela, nossa, estudava muitas coisas assim, né? Aí ela começou e ela ficava associando com as coisas dela. Eu falei, é assim mesmo, vai e associa, segue seu caminho e vai. Não fica me perguntando muita coisa, não. Então, você vai associar com as coisas que você passou. A sua vida é muito particular. Por isso que eu sou contra você ir na igreja e o pastor te jogar 1 milhão de coisas, te dar a norma, a regra. Gente, te ensinar e falar, a palavra é isso daqui. Meu, é isso para uma pessoa, para outra pessoa viver outra coisa. Se você ler uma coisa sobre riqueza para alguém que sempre foi rico, é uma coisa. Uma coisa sobre riqueza, uma palavra sobre riqueza para quem sempre foi pobre é outra coisa. Para quem perdeu o pai, para quem perdeu a mãe, para quem é sozinho no mundo, para quem teve uma família presente, se você ler alguma coisa e falar, vai ser totalmente diferente. Então, tudo isso faz parte do gnosticismo, que é individual. Por isso que não dá para o gnosticismo ter uma religião. É um autoconhecimento, é uma filosofia de vida. É você pegar a palavra de Jesus e usar para você. Foi feita para você sob medida, entende? Essa palavra foi feita para você sob medida. Não, é isso mesmo. É perigoso demais. Eu vou ler mais um pouquinho aqui. 10 horas eu paro, hein? Tem 9 minutos de live mais. Porque amanhã eu vou trabalhar muito. Eu vou ficar uma semana sem live, vou fazer uma cirurgia, arrancar uns dentes do siso, aí vocês vão ficar uma semana sem mim, tá, gente? Eu vou ficar morrendo. Tudo inchado. Aqui. Aqui, o que eu queria falar que Maria Madalena falou e vocês não perceberam, ó. Ele fala assim, ó, Jesus fala, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí Maria Madalena, eu amo ela fala assim, ó, meu Senhor, o meu morador de luz tem ouvidos e compreende cada palavra que pronunciaste. Por que ela fala o meu morador de luz? Entendeu? Ela é uma mulher. Aí ela fala assim, o meu morador de luz, que ela entende que dentro dela, ela sendo mulher, tem um morador de luz, ela é uma centelha do divino. E o morador de luz, quem entende, é o racional, que é a parte masculina, que é o pai, que é a centelha divina, que é a parte divina, a força divina dela, porque é masculino. Por isso que ela fala, o meu morador de luz. Por isso que Jesus fala no Evangelho de Tomé, Maria, Pedro fala que Maria sai de nosso meio, Maria Madalena. Jesus fala, eu vou torná-la homem, para ela também ser espírito vivo como vocês. E não é ser homem no sentido masculino, mas é ser homem, ter esse morador de luz, ter essa centelha de luz. Que a gente fala centelha, parece que é algo feminino, mas não é. É o pai, é você ter o morador de luz. É vamos dizer, a gnose, é como se fosse a essência do pai, o poder do pai, a energia, a luz do pai. E aí quando ela entende isso, ela fala, o meu morador de luz tem ouvidos para cada palavra que pronunciaste.
Porque você só consegue entender e ouvir essa palavra se você tem esse morador de luz dentro de você. É como, eu sempre vou falar, eu vou fazer até pegar o trailer desse vídeo, tem um filme do Ed Murphy, eu acho, que é muito engraçado, que é uma comédia, que fala assim, que ele é um ET, aí ele tá morando dentro do Ed Murphy, assim, eles estão na casinha dele lá, e eles estão lá controlando o corpo e tal, mas eles são pequenininhos e estão dentro do corpo e eles controlam lá e ficam conversando com as pessoas, aí ele mais um. E é assim que é o gnosticismo, você é uma bola de luz que está dentro desse corpo preso. Ou você é grande também, desse tamanho, mas está preso nesse corpo. Esse corpo é uma prisão para você. Então esse é o conceito do gnosticismo. Nessa frase de Maria Madalena, já revela que ela entende tudo. E Maria Madalena é maravilhosa. Ela entende tudo quem ela é. E você tem que entender que você não é o corpo, você é esse morador de luz. E você consegue ouvir isso por causa disso. Você tem hora que você não é. Por isso que é assim, você é e você não é, porque quando você está na carne, você é outra pessoa. Eu quando estou na carne, eu sou o Anderson. Aí eu tô aqui querendo uma namorada, querendo jogar videogame, querendo assistir filme, comer chocolate. Foi sempre que a gente quer fazer dieta, não estou fazendo dieta, hoje eu dei uma fome, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu quero comer doce e tal. Esse daqui é o Anderson. O morador de luz, que é o iluminado, é esse aqui, que falou, não vou ficar jogando videogame, nem vendo filme, e vou fazer uma live para achar os meus irmãos e falar com eles. Aí esse é o morador de luz, que consegue falar, que consegue entender as palavras de Deus. E você convive muito bem, entendeu? Você é muitos. Jesus, ele é muitos. Tem uma parte no Apocalipse de Pedro. Vou até ler aqui. No Apocalipse de Pedro, ele... Cadê? No Apocalipse de Pedro, é a parte mais importante do Apocalipse de Pedro. Cadê? Que Pedro vê ele como 5 pessoas diferentes. Acho que são 5 pessoas diferentes. Aí, quando Jesus explica para ele cada um, e fala assim, você só vai explicar isso para alguém depois do final dos tempos, porque não dá para as pessoas entenderem isso agora. Cadê? Cadê? Apocalipse de Pedro... Apocalipse de Paulo. Gente, tem um monte de Apocalipse aqui. Pedro, Paulo. Não tem só um Apocalipse. É tão grande isso aqui. E ao invés de onde está a legenda aqui, eu gosto daqui que tem a letra maior. Apocalipse de Pedro. Porque ele fala quem é Jesus e que Jesus é o Salvador, Jesus é o perfeito, Jesus é a luz e Jesus não é o corpo, porque o corpo é só uma parte. Cadê? Gente, só porque eu queria falar do Apocalipse de Pedro, o negócio some aqui. É por isso que eu prefiro o meu livro. O livro é mais bonito. Não sei onde está tudo. Aqui, página 187. É tanta página. Aqui, ó. Como ele vai falar de cada um que estavam dentro de Jesus. Você não é só um, você tem uns 5 seres dentro de você, tá, gente? E depois eu vou explicar isso aqui também no livro Piscis Sofia, mas hoje não, outro dia, tá? No Apocalipse de Pedro, Pedro vai falando com Jesus e Jesus vai explicando para ele um monte de coisa aqui. Aí ele fala assim, ó. Quando ele disse essas coisas, eu o vi aparentemente sendo agarrado por elas, pelas pessoas. Jesus estava conversando com Pedro, aí do nada Pedro olha e vê as pessoas agarrando Jesus para prender ele. Daí ele estava conversando ainda com Jesus e fala assim, meu Deus, como é que eu estou conversando com Jesus aqui? Aí ele fala, e eu disse, o que eu vejo, ó Senhor? Que és tu mesmo quem eles levam e que tu me seguras? Ou quem é este, alegre e rindo na árvore? E é outro cujos pés e mãos eles estão perfurando?
Então Pedro, ele não estava falando com Jesus físico, ele estava falando com o Espírito de Jesus, que estava falando com ele aqui. Aí do nada ele olha lá e vê que prenderam o corpo de Jesus. Aí do nada, quando ele começa a andar, e aí ele começa a ver que eles levam Jesus para pregar ele na cruz. Ele fala, mas quem é aquele corpo, se você está falando comigo? E era igual. Aí em cima de uma árvore ele vê outro igual Jesus, iluminado lá em cima da árvore, rindo dos que estão crucificando ele. Que ele fala, o que eu vejo, ó Senhor, que és tu mesmo que eles levam e que tu me seguras? Ou quem é este, alegre e rindo na árvore? Que tinha alguém em cima da árvore, alegre e rindo, que parecia Jesus também. É uma loucura isso aqui, gente. E é outro cujos pés e mãos eles estão perfurando. Aí Jesus explica, ó. O Salvador... Ah, meu amigo, essa Bíblia tem na Amazon. Tem o link no perfil também, mas você pode pesquisar na Amazon. Tem capa dura, tem capa comum, Kindle também, tá? É a Bíblia Gnóstica Proibida, só pesquisar. Aí ele fala assim, o Salvador disse-me, aquele que viste na árvore, alegre e sorridente, este é o Jesus vivo. Lembra sempre, Jesus vivo é o Jesus que a gente adora, não é aquele que está pregado na cruz. Jesus vivo é aquele que estava dentro do corpo de Jesus, tá? Mas este, em cujas mãos e pés eles cravam os espinhos, é a sua parte carnal, é o corpo, que é o substituto envergonhado, aquele que veio a ser a sua semelhança. Mas olhe para ele e olhe para mim. E aí Pedro olhou para ele e falou, vamos correr, fuja daqui, vamos, senão eles vão te pegar também. Porque Pedro não conseguia discernir a diferença. Só para você ver, o seu corpo espiritual é semelhante ao seu corpo físico, tá? Então, do mesmo jeito que você cresce, que você sobe, tem isso aqui, seu corpo físico também é. Então, se você treina, seu corpo físico vai ficar bonitão. Se você for gordo, seu corpo físico espiritual vai ficar gordo também. Seu espírito vai ficar fraco também. Se você não comer direito, se você não viver, não for bem. Então, você tem que cuidar do seu corpo também, porque tudo é uma imagem do outro, tá? Então, não seja uma pessoa desregrada na tua vida, porque falar, porque a gente é espiritual, não tem que cuidar do corpo, só tem que pensar no espírito. Não, é uma imagem. Então você deve realmente espelhar isso. Por isso que eu cuido do meu corpo, você cuida da sua saúde, porque seu espírito você percebe que até a sua mente, ela fica melhor quando você se cuida melhor. Por quê? Porque isso é um reflexo, o seu espírito, a sua alma, ela reflete o seu corpo, tá? É como se você desse esses limites para o seu corpo. E aí quando você se torna... Por isso que a ideia dos arcontes é deixar as pessoas obesas, as pessoas fracas, as pessoas... Porque se você é fraco no seu corpo, você vai ser fraco no seu espírito também. E isso é muito importante. Você precisa se cuidar, tá? Quem que é mestre aí? Não sou mestre não, meu amigo. Eu sou um aprendiz de Jesus. Aqui ele fala... Mas eu, quando olhei, eu disse, Senhor, ninguém está olhando para você. Vamos fugir desse lugar. Eu acho muito legal essa parte aqui. Ele fala, Jesus, vamos fugir. Ninguém está olhando, corre. Imagina, você faria a mesma coisa. Ia ser muito legal. Porque, Gnosticismo, esses livros são incríveis, cara. Como alguém inventaria uma história dessa? Tipo, não tem como, alguém inventar 2000 anos atrás... inventar essa questão de múltiplas personalidades, de múltiplas partes de corpo, de luz dentro de uma pessoa. Nenhum filme da Marvel consegue pensar nisso daí, cara. Ninguém. Eu não vi nenhum filme ainda falar que você é 5 seres diferentes no mesmo. Eu não vi nenhum filme. Mesmo o Doutor Estranho, já viu o filme Doutor Estranho? Que a mulher careca lá, a mestre dele, ela empurra ele assim, aí dá a viagem astral, e aí sai o corpo dele astral, e aí ele começa a viajar, ele olha pro corpo e fala, oxi, quem que é esse meu corpo aqui? Tá, é só 2, mas aqui, nem no taoísmo eles têm essa, aqui Jesus é 5, tá? 5 ou 4, sei lá, nem conto, mas é mais que 2. Presta atenção. Mas eu, quando olhei, disse, Senhor, ninguém te vê, vamos dar linha na pipa. Mas ele me disse, eu já lhe disse, deixe os cegos em paz.
e você veja como eles não sabem o que estão dizendo, pois o filho da glória deles, em vez do meu servo, eles envergonharam. Então Jesus está falando aqui, ó, deixa esses povos, que eles são cegos, em paz, eles não estão vendo que eles não estão sacrificando a mim, estão sacrificando o servo deles, o corpo deles, que é o filho da glória deles. O que é o filho da glória deles? O corpo. O corpo foi feito pelos arcontes de Demiurgo, de Sabaoth, dos Elohim. E aí, quando eles estão crucificando a glória de Elohim, o corpo de Elohim, que é esse corpo que é bestial, que é dos arcontes, não é da luz. E aí ele fala, em vez do meu servo. Tanto que o espírito que está falando com Pedro, ele está achando que é Jesus, mas na realidade é o Pai, e na realidade é o espírito intelectual, que também é o Espírito Santo, através daquela imagem, que não é aquele corpo. E aí ele fala, esse é o meu servo, que me servia. Mesmo a alma de Jesus, mesmo o Jesus o vivo, seria o servo dele, tá? E aí ele fala, e eu vi alguém se aproximando de nós parecido com ele. Até mesmo ele que estava rindo na árvore. E aqui ele já começa a ver, ele está aqui falando com Jesus, o Espírito, aí do nada começa a vir outra pessoa que parece com Jesus, que é igualzinho Jesus, que é aquele que estava em cima da árvore. Imagina, você está conversando aqui, tipo comigo, aí do nada aparece outro eu aqui, igualzinho, que não dá para você perceber que é espírito. Que provavelmente Pedro aqui estava numa viagem astral também. Talvez Pedro estivesse no corpo espiritual também, não estivesse no corpo físico e nem percebeu que Jesus levou ele para uma viagem na consciência espiritual. Mas aqui não fala, que é como se Pedro estivesse em físico mesmo e Jesus aparecesse em espírito para ele, a parte do espírito intelectual, mas Jesus o vivo, que vem para ele, que é a mesma pessoa, do mesmo jeito, e o corpo de Jesus estava lá sendo crucificado. Imagina, eu vou mandar a inteligência artificial fazer um vídeo ainda disso daqui, só pra gente ver como é que ficaria. Mas são 5 Jesus aparecendo para ele, 4, sei lá. Aí ele fala assim, agora ele vai explicar que cada um é. Por isso que eu falei, você tem um morador de luz dentro de você, você tem a alma, você tem um espírito, tem a força divina, tem um espírito falsificado, tem um destino, tem um monte de coisa aí que tá dentro de você, entendeu? Você não é só um, você é uma parte só. E ele fala assim, e ele foi preenchido com o Espírito Santo, e ele é o Salvador. Então, ao mesmo tempo que o Jesus vivo veio junto e apareceu, veio andando para eles, o Espírito Santo preencheu ele. Imagina o Espírito Santo, que não tem forma, que não tem coisa, uma luz, não sei o que é. Ele vai lá e preenche ele, aí ele fala, esse é o Salvador, é o que Pedro fala. E havia uma grande e inefável luz ao redor deles. Essa é a luz perfeita que eu te falei, Laís. Quando você se une ao Espírito Santo, a alma e tudo assim, vai vir uma luz inefável e perfeita ao seu redor, igual está acontecendo com Jesus aqui. Essa é a luz perfeita da câmara nupcial. E ele fala, e havia uma grande e inefável luz ao redor deles, e uma multidão de anjos inefáveis e invisíveis abençoando-os. E quando olhei para ele, foi revelado aquele que louva. Tem uma parte no Evangelho de Filipe que fala assim, vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. E isso é isso que está acontecendo aqui também. Quando o Espírito Santo e a luz perfeita se unem, os anjos vêm como as imagens aqui para trazer esse poder. E aí ele fala, aí foi revelado aquele que louva. Esse que louva o Pai, que é o Salvador, o Espírito intelectual. Que cada um é um. Tem o Salvador, aí tem Jesus o vivo, a história do Salvador, o Espírito intelectual, e esse que é aquele que louva. E ele me disse, aqui Pedro falando que Jesus disse para ele, seja forte, tu és aquele a quem estes mistérios foram dados para conhecê-los por revelação. Tá? Então lembra que eu falei que tem os mistérios e cada um, conforme o mistério que você conhecer, você vai elevar-se. Então se eleve com esse mistério que eu estou te revelando. Que aquele a quem eles crucificaram é o primogênito e a casa dos demônios e o vaso de pedra
no qual habitam, de Elohim, da cruz, que está sob a lei. O que ele disse aqui? Que aquele que eles crucificaram é uma casa de pedra, é um corpo de barro, uma casa dos demônios, dos Elohim, dos arcontes, que os arcontes criaram. Não é o Filho da Glória, não é Jesus o vivo, não é o Filho do Pai. Isso que ele está falando. Mas aquele que está perto dele é o Salvador vivo, o primeiro nele, aquele que desceu quando ele batizou, aquele que vem primeiro, aquela energia primordial que estava dentro do corpo, que é o Salvador vivo, isso que ele está falando. Mas aquele que está perto dele é o Salvador vivo, o primeiro nele, aquele a quem eles agarraram e libertaram, que fica olhando alegremente para aqueles que o violaram, enquanto que eles estão divididos entre si. Por isso que ele foi visto em cima da árvore, rindo dele, rindo da ignorância dos judeus, dos arcontes e de todos que... Por quê? Porque quando eles fizeram mal ao corpo, Jesus se despiu do corpo, ele conseguiu sair do corpo. Jesus, o vivo, pôde sair do corpo porque o corpo entrou em declínio, na morte. E aí quando o corpo morreu, aí Jesus conseguiu sair. Você só consegue sair do corpo quando você morrer, entendeu? Você se desliga, sai aquele vínculo. E aí isso foi a libertação. Por isso que falamos no gnosticismo que Judas foi o herói, que fez o que deveria ser feito, que era entregar Jesus para que Jesus pudesse ser liberto dessa prisão de pedra que era o corpo. Jesus estava preso dentro desse corpo. E aí quando João liberta ele, ele sai e fica lá em cima da árvore rindo de todo mundo pela cegueira dos arcontes e dos fariseus e dos judeus. Por isso ele ri da falta de percepção deles, sabendo que eles nascem cegos. Então, aquele que é suscetível ao sofrimento virá, já que o corpo é o substituto. Entendeu? O corpo é só um substituto. Aquele que está suscetível ao sofrimento vem. Mas o que eles libertaram foi o meu corpo incorpóreo. Então, através da morte de Jesus, quando eles destruíram essa casa de pedra, aí libertaram o corpo incorpóreo, que é esse corpo espiritual de Jesus, que estava invisível, e aí começou a ser visível, que é esse corpo, como se fosse um corpo astral, tá? Um corpo espiritual. E aí começou a ser visível, que é o que fala com ele. Mas eu, aí o que fala com ele é esse. Mas eu sou o espírito intelectual, cheio de luz radiante. Aquele que você viu vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita com o meu Espírito Santo. Entendeu? Que a parte de unir a luz perfeita com o Espírito Santo vem através do pleroma intelectual. E o que eu falei mais cedo que era o pleroma intelectual? É o Pai. Porque o Pai é o pleroma, a junção dos 30 eons, que é o Pai. Tá? Então, quando o Pai une a luz perfeita ao Espírito Santo, isso é. Então, por isso que Jesus fala, o Pai somos um. E aí eles aparecem. Ah, que legal que você está lendo já. Leu Pistia Sofia depois e o Apocalipse de Pedro, para entender tudo aqui. E aí ele fala, mas eu sou o espírito intelectual cheio de luz radiante. Aquele que você viu vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita com o meu Espírito Santo. Aí também os anjos se unem e tal, e aí fica completo ali o poder do Cristo, do Salvador. Mas eles são 4. Deixa eu ver, 4? Então vamos ver. Tem o corpo que eles crucificaram, aí tem o Salvador vivo, já são 2. Aí vem. Aí tem o corpo incorpóreo, aí ele tem o espírito intelectual e o pleroma intelectual. São 5, acertei. Eu lembrei, ó, são 5. E são 600 páginas aqui, mas é o melhor livro do mundo, cara. Vai valer cada parte você ler essa palavra, porque isso vai salvar a sua alma. Não salvar a sua alma, que você já é salvo, né? Porque você já buscou conhecimento, mas isso vai elevar a sua alma. Não digo salvar, porque você já é salvo, mas elevar para as regiões superiores, mais ainda do que você estaria. Estas coisas, então, que você viu,
você apresentará aqueles de outra raça, que não são desta geração, que não são desta idade, desta época. Ele fala assim, você vai falar para as pessoas do futuro, de outra geração, de outra época, porque essas pessoas daqui dessa época não vão entender isso. É isso que Jesus fala aqui. Então essa palavra foi feita para você, há 2000 anos atrás, para você aprender. Em português de Portugal não tem não, só no do Brasil. Tem em inglês, na Amazon tem em inglês também, The Forbidden Bible Gnostic, mas em português de Portugal não tem. Eu vou tentar traduzir para o português de Portugal também. Eu vou fazer para o espanhol, aí depois eu não tinha pensado nisso, que é bem diferente. E aí depois eu faço. Não prometo, mas vou tentar. E aí ele fala assim, estas coisas então que você viu, você apresentará aqueles de outra raça, que não são desta idade, desta geração. Pois não haverá honra em qualquer homem que não seja imortal, mas apenas naqueles que foram escolhidos de uma imortal substância, que mostraram ser capazes de conter aquele que dá a sua abundância. Por isso eu disse, todo aquele que tem, ser-lhe-á dado, e ele terá bastante. Mas aquele que não tem, isto é, o homem deste lugar, que está completamente morto, que é retirado do plantio da criação, do que é gerado, que se um da essência imortal aparecer, eles pensam que possuem ele, será tirado dele e adicionado àquele que é. Você, portanto, seja corajoso e não tenha medo de nada. Eu estarei com você para que nenhum dos seus inimigos prevaleça sobre você. Paz para você, seja forte. Quando ele, Jesus, disse essas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Apocalipse de Pedro. Está na página 189 isso aqui. Perfeito, gente. Melhor do que isso, só Big Brother. Tô brincando, nem Big Brother é melhor que isso aqui. Não, nada é melhor do que a palavra de Jesus. Entenderam? Então isso é um conhecimento que ficou oculto por milhares de anos, por muitas pessoas não puderam conhecer e vocês podem conhecer hoje. Me agradeçam depois, tô brincando, mas eu agradeço ao Pai por ter me feito conhecer isso e poder repassar isso para vocês, que eu não sei porque que ele me escolheu, porque eu não valho nada, não sou nada, sou o menor, o pior e o mais pecador e pior do mundo. Mas Deus me escolheu, eu não sei porquê. Eu não consigo fazer outra coisa, gente. Tipo, eu tento não fazer outra coisa. Eu tento fazer outra coisa, mas tipo, na minha mente, toda hora, eu quero ler, eu quero orar, quero falar com Deus. Aí eu vou jogar videogame, vou fazer alguma coisa, vou comer. Aí eu quero postar vídeo, quero fazer, porque isso tá dentro de mim. Não é forçado isso aqui, não é por vínculo, é porque é a minha natureza. Boa noite para vocês. Eu espero que um dia a gente se encontre no céu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.